Cachorro, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, meu amigo, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer os rejeitados da Seleção Brasileira de 2002. Vou lá, vou pro critério, tá? Os rejeitados serão exaltados. A gente vai colocar o quê? Selecionáveis da época, jogadores que estavam em boa fase na época. Jogadores... Ciclo ou não? É? Jogadores que participaram do ciclo também e jogadores que estavam em boa fase nos seus clubes na época. Porque tem jogadores importantes, famosos, que não estavam em bom momento naquele período. Por exemplo, Edmundo, que estava na Copa de 2002, de 98, em 2002 ele estava no Nagoya Grampus do Japão. Ou seja, muito difícil ser selecionável. César Sampaio, que também estava no Japão com 34 anos. E também o Marcelinho Carioca, que estava também no futebol japonês, coincidentemente, em 2002. Então, esses caras não vão estar aqui, tá bom? Por isso, porque não estavam num bom momento, apesar de serem jovens. O César Sampaio mais velho, 34, mas o Marcelinho e o Edmundo tinham 31 anos na época. Mas não estavam, naquele momento, em grande fase, tá? Então, é por isso que a gente vai falar, não vai citar esses jogadores. Tá certo? Certo. Então tá certo. Então a gente vai lá e vamos falar desses outros caras, tá? Mas antes disso, Pepe, faz a sua inserção aí. Exatamente, vai lá na rifinhafutirinhas.net, 1,99. Falta aí uns 8 conto pra ficar no 0 a 0. Acredito que até sábado vai dar, tá? Mostrei no último vídeo aí até o print da tela da continha da rifinha. 1,99 o número. Mais ou menos quem ganha, sempre ganha ali, gasta uns 15 conto, né, Eduardo? Mas já teve gente que ganhou com um numerinho só, aí é sorte. Mas com 1,99 você garante o número, serão 2 sorteados. Os prêmios serão um PlayStation 5, mais o Nintendo Switch, mais EA FC 25, mais o Black Myth Wukong, mais uma TV 43 polegadas 4K da Samsung para você jogar aí os seus videogames novos. Ou se você não quiser videogame, você pega aí e pode escolher que eu mando 10 conto aí na sua conta, 10k no Pix. Cai aí na hora, tá? Serão 2 sorteados. E também para os top compradores, o primeiro que mais comprar número leva 10k no Pix, o segundo 9,5 e o terceiro leva 9 conto. Futirinhas.net, 1,99 o número. 26 agora sabadão, pela Loteria Federal, ao vivo no YouTube deles, lá no YouTube, tá bom? Você já vê lá quem que ganhou, beleza? Exato. Bom, então a gente vai falar sobre isso. Lembrando que são jogadores que não forem para a Copa do Mundo, tá bom? E só um detalhe também. Muita gente provavelmente vai falar, pô, Robinho, Diego, Elano, tal, do Santos 2002. Lembrando que o Santos 2002, que deu muito bom, foi depois da Copa do Mundo. Né? Porque o Brasileirão antes era diferente. Só no segundo semestre. Então, no primeiro semestre, o Santos ficou quase sem calendário. Tinha alguns jogadores do Santos que eram selecionáveis, que a gente vai até citar aqui, mas o Robinho, o Diego e o Elano, eles eram praticamente desconhecidos do futebol. Então, por isso que eles não estão na lista, tá bom? Só pra citar aqui, porque o Santos foi campeão brasileiro em 2002, então possivelmente alguém possa lembrar deles. Então é por esse motivo, tá bom? Então vamos seguir. Fiz Enem esse ano aí. Eu também, Enem, fizemos aquela vestibular em Bauru. Quase passamos. Quase. Né? Ainda bem que não passou, né? Ainda bem que não passou. Passou um monte de orientais nos nossos lugares, né? Desenho industrial. Bom, vamos lá. Vamos falar aqui dos goleiros, lembrando que os goleiros que foram para a Copa do Mundo, Marcos, Rogério Ceni e Dida, tá certo? Então a gente vai falar outros 3 aqui, goleiros que estavam em boa fase, mas não chegou nem perto daqueles que foram para a Copa, foram os 3 melhores mesmo. E acredito que desde então, os 3 melhores goleiros que o Brasil teve desde então. Né? Unanimidades totais, se tivessem em grande fase até hoje, seriam os goleiros da seleção, qualquer um dos 3, tá? Mas teve algum goleiro que poderia estar aí? Teve, então a gente vai. Goleiros que eram selecionáveis pra época. Inclusive, eu vou começar com o Fábio Costa, que era goleiro do Santos, tinha 24 anos na época. Ele foi goleiro, ele foi convocado, inclusive, pra Copa das Confederações de 2001 pelo Leão. Mas é aquela coisa, também pesou muito a falta de calendário do Santos no primeiro semestre, que o Santos foi eliminado. Pelo que era, os 3 que foram convocados, ficava bem. Não tem nem comparação. Aqui a comparação é complicada mesmo. Pra falar que tava bem, né? Vamos citar goleiros que estavam em boa fase. O Fábio Costa era um grande goleiro na época, né? Inclusive, ele foi contratado pelo Santos pra ser reserva. E aí ele tomou a vaga, que era do Carlos Germano. E virou titular do Santos desde então, foi campeão brasileiro no final do ano. É que o Santos no primeiro semestre ficou sem calendário, ficou 3 meses sem jogar, depois foi eliminado do torneio Rio São Paulo, tá? Tem o Elton, que era goleiro do Vasco também na época,
né? Que era muito Gostava bom do goleiro, Elton, hein? né? Jogou na seleção também depois, 24 anos também. E o Júlio César, que já era goleiro do Flamengo titular, com 22 anos de idade. Tá certo? Ó, o que eu tô fazendo aqui, ó? O Júlio César, como é que é? Como é? Pescou, hein? Pescou rápido, hein? Eita, nós. É pescador bom. Os laterais, Cafu e Belletti foram os convocados, os direitos, e os esquerdos, Roberto Carlos e Júnior, tá certo? Aí a gente vai falar, lateral direito sempre foi um problema maior, então só vou falar dois, esquerdo eu vou falar vários. Dois laterais, inclusive dois que eram selecionáveis na época, o Evanilson, Kleber era bom. né? O Evanilson, que era lateral direito do Borussia Dortmund na época, ex-cruzeiro, tinha 26 anos, inclusive foi o reserva do Cafu um bom período antes do Belletti assumir, que estava no São Paulo. E o Zé Maria, que foi lateral da seleção olímpica em 96, foi muito bem na Portuguesa e estava na Itália. Ele jogava no Perugia, mas o Perugia era um time de primeira divisão e o Zé Maria era titular desse time, jogava bem e tal. O Zé Maria estava com 28 anos e acabou não sendo convocado, tá certo? Aí pra esquerda tem um monte, monte mesmo. Então eu vou falar os dois que eram mais selecionáveis pra época, tá? O Serginho, que estava no Milan, 31 anos na época, e o Léo. Serginho Cadeia? Hã? Não, Serginho Cadeia não, do São Não, Caetano. César Cadeia, aquela. É verdade, César Cadeia. O Serginho foi o que infelizmente faleceu. Serginho, Lateral esquerdo Serginho. O Serginho sempre tá nessa dos injustiçados. Tem as histórias dele, né, contando aí que ele... Essa aqui é dos renegados, né? É quem ficou de fora. O Serginho, lateral esquerdo do Milan, 31 anos na época. Mas assim, o Serginho não era titular absoluto do Milan também, tá? A gente tem que ser justo. É bom, era bom, hein? Jogava muita bola. 31 anos na época. E o outro era o Léo, que inclusive foi pra Copa das Confederações, lateral do Santos, 25 anos na época, tá? O Kleber não tava bem na época, não? Também tava bem o Kleber, vou citar exatamente isso. Mas eu tô falando dos que eram selecionáveis. E agora a gente vai pros vários laterais esquerdos que tinham à disposição. O primeiro deles é justamente o Kleber, que é lateral do Corinthians, foi finalista em 2002 do Brasileiro, ganhou o Paulista e a Copa do Brasil, sendo lateral esquerdo titular do Corinthians, formou ao lado do Ricardinho e do Gil um lado esquerdo muito forte naquele Corinthians 2002, né? O Kleber estava com 22 anos, mas ele não era convocado para a seleção na época, né? Aí ele falou que era o melhor lado esquerdo, mas com o Gil ali é fogo, hein? Mas o Gil jogava bem naquele ano. Jogou bem, né? Aí vamos para mais laterais. O César aí, que o Pepe citou, o que era lateral do São Caetano, mas naquele momento defendia Lazio, onde ele era titular absoluto, tinha 27 anos na época. O Atirson, que ele tava em baixa, eu vou citar ele aqui porque ele era um grande jogador, né? Mas ele tava em baixa na Juventus, tanto que ele volta pro Brasil depois, ele tava com 25 anos na época. O Fábio Aurélio, ex-São Paulo, que estava no Valência aos 22 anos de idade, e o Dedê, que era do Galo, estava no Borussia Dortmund, que ele jogou basicamente a vida toda ali, tava com 24 anos de idade, lateral esquerdo. Felipe Maestro, meu. Já era meia, inclusive tá na lista aqui mais pra frente. Já estava de meia? Já era meia, já. No primeiro semestre, eu pesquisei aqui, até final de 2001, o Felipe era lateral esquerdo. Em 2002, ele foi remanejado pra meia ofensivo, camisa 10. Ele recebeu a camisa 10 do Vasco e seria meia. Então ele começou 2002 já como meia ofensivo. E jogou muito bem como meia, inclusive, tá? Aí vamos para os zagueiros. A gente teve na Copa Edmilson. O Zé Roberto vira meia. Já na Alemanha. Que inclusive tá aqui como meia também. 98 ele foi convocado como lateral esquerdo pra seleção. Mas ele já tava jogando de meia. Lembra na Copa América? Que ele faz um gol na final contra a Bolívia? Careca? Que é a dos carecas. Ele faz um gol na final contra a Bolívia. Ele vai lá e faz um dos gols. De meia? Ele já entrou no meio campo. Ele já fazia a transição de meio e lateral. Mas meia de vez na Alemanha, no Bayer Leverkusen, né? Aí na Copa do Mundo a gente teve como zagueiros o Lúcio, Roque Júnior, Edmilson e o Luizão. E o Luizão, né? Não, era o Luizão? Não, teve Anderson Polga? E o Anderson Polga, exatamente. O Luizão foi depois, 2006, verdade. Anderson Polga, que eu tô falando de cabeça. Polga foi campeão do mundo, como? Não tô falando de cabeça. Aí, como zagueiros, obviamente, a gente vai falar outros aqui. Eu lembrei do Anderson Polga, que pra mim era uma das maiores, que eu nunca entendi nada, mas tudo bem. Mas ele jogava bem no Grêmio. Jogava, mas pra estar ali não, hein? É que ele jogou aquelas amistosas no começo de 2002, que o Felipão foi convocando uns caras, aí o Kleberson, o Polga, foram todo mundo muito bem, né? Vamos lá. Cláudio Caçapa, que era zagueiro do Lyon. Não, era bom. Já era campeão francês e tal, 26 anos na época. O César, que ficou conhecido como zagueiro na Portuguesa, era um muito bom zagueiro, também tinha 26 anos e estava no Rennes, da França. O Antônio Carlos e o Aldair, ambos da Roma, tá? Os dois, mas já mais velhos. Já tava velho, né? O Antônio Carlos tinha 33 anos,
e o Aldair 36. Eduardo, lá no Gold, esses dias eu entrevistei o Gonçalves. Lembro. Eu falei que eu comprei o mini crack dele. Ah, que gostoso. E ele tá fininho, filho. Tá fininho, o Gonçalves? Tá? Fortinho. O Gonçalves já era aposentado nessa época. Inclusive, eu pesquisei aqui que eu não lembrava que ele tinha se aposentado. O Gonçalves se aposentou em 2000 e... no final do ano 2000, se eu não me engano. Pouco tempo. Aliás, no final de 99, no Internacional. Enfim, Antônio Carlos e Aldair já eram os zagueiros mais velhos, mais titulares da Roma ainda, tá? Aí temos o Cris, que era zagueiro do Cruzeiro, inclusive foi pra Copa de 2006, 25 anos de idade. E o Gustavo, zagueiro do Atlético Paranaense, que tinha sido campeão em 2001 do Brasileiro. Eu não lembro da cara dele. Mas era muito bom zagueiro. Foi bola de prata no Brasileirão de 2001. Vou até por aqui, fiquei curioso. Jogou no Palmeiras depois, né? Muito bom zagueiro, o zagueiro Gustavo, que era do Atlético Paranaense, tá? Aí vamos para os meio-campistas. Mano, meio-campista não vou citar muito não, mas aí, Gilberto Silva, o Emerson tá aqui porque ele foi cortado, tá? Mas ele era o capitão, inclusive, da seleção que passou pro Cafu. Cita aí os que foram para a Copa. A gente tem o Gilberto Silva, Kleberson, Juninho Paulista, Ronaldinho Gaúcho, Vampeta, quem mais? Tô falando de cabeça. Ricardinho. O Denilson acho que foi convocado como meia, mesmo entrando de atacante. Pô, bicho, pera aí, vamos pegar aqui. Bom, e a gente teve no meio de campo os seguintes convocados que foram pra Copa. Cita aí, Pepe. Ricardinho, Gilberto Silva, o Invisible Wall. Tivemos também Ronaldinho Gaúcho. Tivemos Kleberson. Ok. Nossa, aqui tá Denilson como meio campista, mas não, né? Vampeta, Juninho Paulista. Eram esses os meio campistas. O Denilson foi convocado como meia, mas é que ele era ponto esquerda. O Denilson como meia, exato. Kaká. E o Kaká também, que tinha se destacado muito no final de 2001, começo de 2002, no Rio São Paulo. Inclusive, ele chega a ganhar chance ali. Que era do Djalminha, que a gente vai citar, inclusive, já já. Djalminha também, vou te contar. Aí vamos para os volantes aqui dos renegados. O primeiro deles é o Flávio Conceição, que pra quem não se lembra, era zagueiro, volante do Real Madrid. Tava com 28 anos na época. O Mauro Silva, que tinha 34 anos e era volante do La Coruña, Deportivo La Coruña, titular absoluto, capitão, ídolo histórico, jogava bem, o time era bom, tá? Tinha ele e o Djalminha como principais jogadores. O Zé Roberto, que estava no Bayer Leverkusen com 27 anos. O Wagner, que era volante, jogou muita bola no Santos, no Vasco, no São Paulo. Naquele momento era jogador do Celta e estava com 29 anos. O Mineiro, que estava na Ponte Preta, mas já era de destaque, tá? A Ponte Preta era time de primeira divisão, jogava bem, dava muito trabalho pros grandes aqui. Se eu não me engano, 2001, posso estar enganado, a Ponte Preta terminou na 7ª posição no Brasileirão ali. Eu acho que foi até pro mata-mata, tá? O Emerson, que era o capitão, foi cortado, mas enfim, né? Da Roma. E o Marcos Assunção, também da Roma, que estava com 25 anos na época, tá? O Mineiro tava com 26 e o Emerson também 26. E aí os meias ofensivos. Vamos começar com os mais marcantes. Alex tava no Palmeiras, depois ele vai pro Cruzeiro, tá? Eu não entendi, né? Até porque o Felipão adorava ele. 24 anos. Inclusive no começo de 2002 o Alex faz aquele gol dando chapéu no Rogério Ceni. No primeiro semestre, né? 24 anos na época. O Djalminha, que foi cortado logo no final e entrou o Kaká, 31 anos também do Deportivo La Coruña. E o Juninho Pernambucano também, que estava no Lyon, 27 anos, tá? O Juninho Pernambucano vai depois. Djalminha teria que ter sido cortado ou só, pede uma desculpa aí, pelo amor de Deus, Djalminha. Eu acho que hoje ele não seria cortado, não. Porra, você cortar um cara como o Djalminha, claro, foi burro, deu uma mãozada no técnico deu uma cabeçada, né, no treino. No La Coruña, mas pede desculpa, mano. Pô, foi um desentendimento aí, no dia a dia a gente já não tava batendo bem. Mas, cortar o maluco assim... Aí temos também o Ramon Menezes, né, que hoje é técnico, infelizmente, da seleção sub-20, 23, que era do Vasco, estava com 30 anos. O Felipe, maestro do Vasco também, 24 anos na época, tá certo? Jogava muita bola. O Giovani, que era do Cruzeiro, estava no Barcelona, 22 anos na época. Não tem muito não, viu? É que ele começou muito bem, depois ele cai muito de nível, né? Mesmo. Mas naquele momento ele jogava bola, tá? Mas não era selecionável, eu tô só citando jogadores que estavam em boa fase. E o Robert, que era do Santos, tá certo? Ele vai de São Caetano e volta pro Santos depois, é campeão brasileiro, mas já numa... Porque eu coloquei o Robert aqui, por quê? Porque ele tava na Copa das Confederações de 2001. O Pedrinho tava podre já nessa época?
O Pedrinho já tava no Palmeiras já se machucando bastante. Tava contundindo, inclusive, na época. Ele jogava também. Jogava muita bola. Mas no Palmeiras ele já ficou com muitos problemas físicos já. No Palmeiras ele não conseguiu ter sequência. Senão entraria. E os atacantes, que a gente teve Ronaldo, Edilson, Rivaldo e Luizão, os convocados, né? E aqui os nomes são os seguintes. Romário, que foi um lobby popular muito grande. 36 anos, jogador do Vasco na época. Tava velho, mas tava metendo até os 40 e tava sendo artilheiro brasileiro, mano. Pois é. O França, que também tava lutando por vaga na época. Estava no São Paulo e tinha 26 anos, tá certo? Foram trair a Coelho, Daniel. Pois é. E aqui vai entrar um que tava na Copa das Confederações 2002, que estava na Copa das Confederações 2001, mas que eu não acho que estariam na Copa. O Elber, que tava no Bayern de Munique, tinha 29 anos. Era muito bom, mas perto do... Pois é. E o Magno Alves, que também estava na Copa das Confederações do Fluminense, mas não acho que estaria. Aí vamos para os nomes de vários. Jardel, Mário Jardel, atacante em Porto, hiperartilheiro e tal, mas não recebeu chances na seleção praticamente. Ganhasse chuteira de ouro da Europa direto. E vários outros nomes, vamos lá. O Washington Coração Valente, que estava na Copa das Confederações. Ali, né? É? Não, ele tava muito bem. Ele tava na Copa das Confederações 2001, foi titular daquela seleção. Tava com 27 anos, era jogador da Ponte Preta, mas era jogador de seleção e tava muito bem, fazia muitos gols na Ponte Preta, né? O David no Corinthians, 22 anos, jogando muito bem, jogou muito bem, né? E aí o David do Corinthians, ele surge bem no Santos, mas já sem estourar. No Corinthians ele estoura de vez, e aí é Corinthians, Cruzeiro e Santos só em altíssimo nível. E Fenerbahçe. Também foi bem. É que a gente fica por o David no final aí, perdendo gol lá, que a galera mais jovem lembra, mas ele era bom pra caramba. Adriano Imperador, o problema do Adriano aqui é, ele surge, vai muito bem, vai pra seleção como jogador do Flamengo, e aí ele vai comprado pela Inter, só que a Inter começa a emprestar ele. Então naquele momento ele tava emprestado pra Fiorentina, e aí ele tava com 20 anos, e aí eu acho que ele perdeu um pouco da possibilidade de ser convocado por causa disso. E depois ele vai pro Parma, vai muito bem, a Inter recompra ele depois, né? Mas aí o Adriano com 20 anos de idade... ali daquela papagaiada toda ali, esses caras que foram aqui dificilmente perderiam a vaguinha pra esses aí. É. Dodô, que tava no Botafogo, né, 28 anos, era um Botafogo já lutando contra o rebaixamento. O Dodô salva o Botafogo do rebaixamento em 2001. Em 2002 ele começa muito bem, porém o Botafogo desmonta o time, deixa o Dodô lá sozinho e acaba caindo. Mas o Dodô fez muitos gols pelo Botafogo, tá? O Marques e o Guilherme, atacantes do Atlético Mineiro. O Marques com 29 anos e o Guilherme com 28. O Marques, inclusive, foi eleito para a seleção do Campeonato Brasileiro de Bola de Prata em 2001. Guilherme, em 2002, ele tá no segundo semestre, tá no curto. Primeiro semestre ele não tava no Corinthians, segundo semestre ele vai pro Corinthians, vai muito bem e leva o Corinthians, né, na final do Campeonato Brasileiro. Ricardo Oliveira, que estava na Portuguesa, jogando muito bem, fazendo muitos gols aos 22 anos de idade. Depois ele vai pro Santos em 2003, joga muito bem também. Alex Mineiro, atacante campeão e bola de ouro do Campeonato Brasileiro 2001 pelo Atlético Paranaense, 27 anos. Kleber Pereira, parceiro de ataque dele no Atlético Paranaense, com 26 anos. E o Luiz Fabiano, que era atacante do São Paulo e tinha 21. Então, assim, olha a enormidade, principalmente do meio pra frente, de jogadores. Olha o tanto de maluco que tinha aí, cara. Hoje em dia você tem que dar uma peneirada pra sair 11, velho. É que, assim, o Brasil tinha Ronaldo e Romário como dupla de ataque, né? Ou Ronaldo e Rivaldo como dupla de ataque. Tinha o Ronaldinho Gaúcho como meia. Então, assim, olha o tanto de jogador que ficou fora. E aqui, ó, principalmente, eu vou citar os principais. Pra mim, que ficaram fora. O Alex, o Zé Roberto, o Djalminha, Juninho Pernambucano, Romário, o França. Esqueci ainda, tinha o Giovani. O Giovani, que estava no Olympiacos. Meia, né? Que ele já era atacante no Olympiacos. Era um segundo atacante. Ele fazia a mesma função do Rivaldo. Mas ele já não era selecionável, tá? Mas ele tava com 30 anos. A mesma idade do Rivaldo, eles nasceram no mesmo ano. Acho que o Giovani é 2 meses mais velho só. Tava com 30 anos. E assim, é que hoje, talvez ele teria um pouco mais de visibilidade. Mas se você escrever Giovani com 2 N's, né? E Olympiacos e pegar só os gols dele, você vai falar, não é possível, cara, que esse cara não jogava em seleção. Ele era bom. Não, era assim, aquele aquele jogador mágico, o jeito de bater na bola e tal, é impressionante. Tem o Giovani jogando no Mojimirim já com 37 anos, que é um absurdo. Tem um Corinthians e Mojimirim no Pacaembu, que o Corinthians ganha, mas assim, o Giovani fez chover, ele jogou muito, assim, e já era bem mais velho. Mas enfim,
São vários nomes de jogadores que você fala, caramba, cara, olha a vastidão de nomes. Obviamente, a maioria deles aqui não seriam selecionáveis, foram se tornar jogadores muito mais importantes depois, mas olha já quem aparecia nessa época, né? E aqui, jogadores estabelecidos já na carreira aqui, ó, só pra citar os estabelecidos, a gente tem o Evanilson, o Zé Maria, o Serginho, o Léo, o César, o Atirson, né? O Kleber, vou falar, considerar em ascensão, mas já tinha ganhado Mundial pelo Corinthians e o caramba já era um jogador titular do Corinthians. Caçapa, o César, o Aldair e o Antônio Carlos já estabelecidos, Flávio Conceição, Mauro Silva, Zé Roberto, Wagner, Alex, Marcos Assunção, que já era um jogador da Roma, campeão italiano, Djalminha, Juninho Pernambucano, já era hiper sucesso no Vasco, já tava no Lyon fazendo história, o Felipe, maestro também, né? O Ramon já era jogador estabelecido, o Robert já era jogador estabelecido, Romário nem se fala, Giovani, o Elber, o França, o Dodô, o Marques, o Guilherme, isso assim, jogadores, o Alex Mineiro, já eram todos jogadores já estabelecidos, já jogadores formados, prontos, etc. Então assim, a vastidão de nomes, esses são os renegados, a vastidão de nome é muito grande, muito maior. E o Fabrício estava muito bem no Corinthians, realmente, jogou muito bem. O Renato Abreu também, que jogou muita bola. São jogadores muito bons, assim, que a gente pode citar e lembrar também. Fábio Rockenbach, que era bom na época, depois ele acaba indo bem. No Barcelona, pô. Então, mas ele no Barça ele não girou muito, então por isso que ele não... Sonny Anderson. Tinha o Sonny Anderson, que também era um jogador interessante, então assim, a gente tinha muito mais nomes, principalmente do meio pra frente, e o que mais me chama a atenção é a quantidade de meias, a vastidão que tinha e a pouca quantidade que a gente tem hoje. Então, a vastidão de qualidade. Só desses nomes aqui, ó, só dos nomes, tirando os que foram pra Copa, quem seria titular da seleção hoje? Alex, Djalminha, Juninho Pernambucano, Felipe seria o titular da seleção, virando meia, a gente tinha virado meia naquele ano, né? Aí eu acho que o Ramon talvez brigasse mas era muito bom jogador. Marcelinho Carioca cansado. Já o Marcelinho cansado, como eu falei, o Marcelinho e o Edmundo não entrariam nessa lista. O Diego, por exemplo... Mesmo assim. O Robinho não tanto, mas o Diego já tinha aparecido no Santos ali no torneio Rio São Paulo. Mas era muito pouco, né? Muito pouco, assim. Mas já era um jogador que tinha aparecido e chamado a atenção. É que o Santos foi muito mal no torneio Rio São Paulo. Talvez, se o Santos estivesse jogando muito bem no torneio Rio São Paulo, sei lá, fosse finalista, né? Semifinalista jogando bem, talvez, com o Diego aparecendo, talvez ele pudesse ser... uma suposição, não uma convocação, mas poder ser lembrado. Pô, o Diego lá é bom de bola, mas ele era muito jovem e não tinha aparecido. Então a gente vai ter caras aqui que eu nem citei, por exemplo, o Renato, que era volante. Jogou muito no Santos. Já tinha aparecido no Santos, mas já não era um cara famoso, né? Que se estabeleceu muito no Brasileiro. A mesma coisa pro Elano, já tinha aparecido, mas sem se marcar. O Fábio Costa e o Léo, por exemplo, já eram jogadores... estabelecidos já eram famosos, já jogavam bem, já eram titulares do time, por isso que eles foram citados, tá? Mas é isso, depois aparece vários, aparece o Maurinho, lateral direito, jogou muita bola no Santos, Santos e Cruzeiro, né? Esses caras eram bons. A seleção brasileira sempre teve, cara, igual a gente tava falando no último vídeo, Rafinha aí, espetando 3 gols aí na Champions, Vini Júnior, por mais que a gente reclame, pô, eu acho que tem muita seleção que gostaria de ter o que a gente tem em mão, só que tem que ver quem é o homem que comanda o avião, né? Não adianta muito também. E outra coisa que me chama a atenção, além dos meias, são os camisas 9, né? Os centroavantes. A gente tinha também aqui de fora. Não vou colocar Ronaldo, por exemplo, aqui, Luizão. Romário, né? Romário, Elber, Washington, França, Dodô. O David jogava na ponta direita no Corinthians, depois ele vai vira centroavante. Né? Ele era centroavante no Santos, vai jogar de ponta direita no Corinthians. Então assim, França, Dodô, Guilherme, Ricardo Oliveira, Adriano, Alex Mineiro, Kleber Pereira e Luiz Fabiano. Tudo 9. Tudo camisa 9. Tudo centroavante, fazedor de gols. Todos em boa fase. Em 2002 o Liedson tinha 24 anos. Eu não sei mesmo o que ele jogava. É que o Liedson, ele vai... Ele começa tarde. Ele tá no Flamengo em 2002? Eu acho que ele faz um bom brasileiro em 2002 pelo Flamengo, cara. Ou ele tava no Coxa? Porque ele vai do Curitiba pro Flamengo e do Flamengo pro Corinthians. Não lembro. Pode olhar aí. O Liedson vai bem no Curitiba, aí ele vai pro Flamengo. E eu lembro que tem uma fala dele, ele falou assim, eu sei que eu não ia receber em dia no Flamengo, mas eu queria aparecer. E ele vai pro Flamengo. Eu acho que ainda era Curitiba, hein?
Era Curitiba, então ele estoura no Curitiba, depois ele vai pro Flamengo e depois ele vai pro Corinthians. Essa é a escala dele. Né? E tem isso, cara. Essas coisas. O Edson depois se naturaliza português, mas enfim. Ainda em 2002 ele vai pro Flamengo. Ele joga o segundo semestre no Flamengo, se não me engano. Mas é isso, eu quero saber a sua opinião. Você sabia que tinha essa vastidão toda de jogadores fora? E a gente pode fazer o mesmo com 94, 98, 2006. Eu acho que até 2010 dá. Depois começa a ficar mais complicado com relação à vastidão de nomes. Tá? Esse povo aí é tudo novinho. Já de 2002 eles não vão saber nem quem é quem. Imagina 94. Mas acho que é legal fazer, pô. É interessante. Né? A gente Vagabundo. pode trazer 94, 98, 2006, 2010. Eu acho que é legal. Diz aí qual que você quer ver na próxima vez. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo para você. Até mais.